Bom dia, galera! Professora Beth aqui de novo para mais uma aulinha com vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a colonização na América e eu vou tentar dar uma englobada, um geralzão, na colonização espanhola, portuguesa e inglesa, certo? Então vamos começar falando um pouco da portuguesa, tá? Vamos começar falando sobre o Tratado de Tordesilhas, tá? Portugal e Espanha são os pioneiros na descoberta das novas rotas para as novas terras, certo? Dos europeus, tá? Para controlar essa disputa entre as novas terras descobertas, os dois países estabeleceram um tratado dividindo o mundo a ser conquistado por ambos, ok? Portugal e Espanha, tá? 1493, o Papa Alexandre VI sugere então uma divisão do Oceano Atlântico por um meridiano, tá? Uma linha imaginária que vai de norte a sul, certo? Meridiano, vocês já estudaram isso em geografia. Por esse tratado de terras, as terras descobertas a oeste dessa linha imaginária, desse meridiano, pertenceriam à Espanha e as do outro lado pertenceriam a Portugal, certo? Detalhe, tá? Se os portugueses aceitassem essa linha proposta pelo Papa, eles não teriam direito a nenhum pedaço de terra na América. Então, o que aconteceu, tá? Os portugueses, o governo português, ele fez de tudo para que se fizesse um acordo em que a linha ficasse bem mais a oeste, quilômetros e quilômetros e quilômetros da oeste, certo? Os espanhóis concordaram, aceitaram, e em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas, tá? Por este tratado, Portugal passava a ter direito a um bom pedaço da América, justamente onde fica o Brasil, tá? E aí a gente pensa e analisa, apesar de não ser a nossa aula agora, o foco, e a gente já falou disso quando a gente falou de descobertas, vamos analisar que o Brasil foi descoberto em 1500, ok? Só em 1500, Portugal tomou, teoricamente, conhecimento das terras americanas, tá? Então, por que 6 anos antes, tá? 6 anos antes, em 1494, os portugueses fizeram de tudo para deslocar aquela linha imaginária a centenas de milhas a oeste, certo? Sem dúvida, a gente já sabia que Portugal já desconfiava ou sabia da existência de novas terras. E isso a gente não vai entrar em mérito agora, mas é mais uma vírgula da aula passada que a gente já tinha comentado, tá? Sobre a colonização portuguesa. Para colonizar a nova terra, os portugueses buscaram então o apoio da nobreza portuguesa, tá? Por quê? Porque eles já tinham gastado muito dinheiro defendendo o comércio do Oriente, tá? E eles não queriam desperdiçar mais recursos com o Brasil. Então eles fizeram uma divisão do Brasil em enormes fatias, que são as capitanias hereditárias, que eu vou colocar depois um mapinha para vocês aí, por aqui, tá? Os nobres que recebiam as terras, essas capitanias hereditárias, foram chamados de capitães donatários, tá? Os donatários, eles não são exatamente os donos da terra, eles não podem vender a terra, não podem doar, certo? Aliás, desculpem, eles não podem vender a terra, mas eles podem doar pedaços de terra, que são as sesmarias, tá? E cada donatário, ele tem amplo poder dentro da sua capitania, tá? Dentro da sua capitania era ele que mandava, tá? A única obrigação desse donatário, desse cara que toma conta da capitania, é pagar imposto ao rei, certo? Mas dentro da capitania dele, ele é o rei. Ele faz o que ele bem entende, tá? E aí a gente vai começar a ter alguns problemas na colonização. Por quê? Porque nem todos que recebiam, nem todo mundo que era oferecido essas capitanias hereditárias estava disposto a viver no Brasil para sempre. Então muitos não tinham essa coragem para se arriscar tanto dinheiro
para tentar montar uma colônia. Então, muitos donatários, muitos a quem foi doado aquela terra, eles nem deram atenção ao Brasil. Eles falaram, ó, beleza, agradeci, nossa, muito bacana. E foram tratar de outro assunto, deixou a terra lá parada. Porque para ele não interessava gastar tanto dinheiro com isso, tá? Muitos donatários tentaram, sim, também, mas a maioria falhou, tá? A gente tinha aliás, 15 capitanias hereditárias. Destas 15, só 2 prosperaram, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, tá? O restante falhou, tá? Qual o principal erro? O principal erro deles foi desprezar justamente os indígenas, tá? Os colonos, eles tomavam as terras indígenas e tentavam escravizá-los, tá? Só que os índios reagiam matando os colonos. Então é um dos principais erros. Nos 2 casos de sucesso, que é o caso de São Vicente, que é a capitania de São Paulo, e Pernambuco, os donatários, as pessoas que foram fazer a colonização dessas terras, elas tiveram mais habilidade em tratar os indígenas, ao invés de tratarem eles com hostilidade, tá? Outro fato, eles começaram a instalar engenhos para produção de açúcar, que depois se mostrou muito lucrativo, que afinal era o que a gente tinha depois que o Brasil gerava renda para Portugal, certo? O governo geral, o que é o governo geral? Quando o rei de Portugal ele começa a perceber as dificuldades dos donatários em administrar as suas colônias, ele resolve ajudar eles. De que forma? Ele cria o governo geral. O que é o governo geral? É alguém que vai ser nomeado pelo rei, tá? E ele constitui a mais alta autoridade dentro da colônia, tá? Em 1549 vai chegar o primeiro governador geral, que é o Tomé de Souza, tá? Juntamente com ele vieram mais de 1000 pessoas, tá? E mais 120 funcionários públicos para poder administrar o Brasil colonial, tá? Em Salvador, Bahia, vai ser erguida a primeira capital do Brasil, tá? E a gente vai ter também a criação das câmaras municipais em vários locais, tá? O poder vai estar junto com as câmaras municipais, tá? Que eram também chamadas câmaras dos bons homens. E por que Câmara dos Bons Homens, tá? Já vou explicar isso depois, tá? A capital de Salvador, ela tinha poucos moradores, tá? No caso. E eles não conseguiam controlar uma colônia tão grande. Por isso, essas câmaras salvavam mesmo que as capitanias, as faixas que não conseguiam uma administração decente, porque o Brasil era muito grande, tá? Essas câmaras eram uma espécie de prefeitura. Elas que cuidavam de tarefas, por exemplo, como calçar ruas com as pedras, botar óleo de baleia nos lampiões das ruas, construir chafariz para a população poder tomar água, certo? E aí, por que elas são chamadas câmaras dos bons homens? Justamente porque só podem participar os homens bons. Quem são os homens bons? São homens ricos e comprovadamente que não tenham sangue impuro, tá? E aí lembrem daquela aula que a gente teve sobre a Santa Inquisição. Quem é considerado impuro? Quem não tem antecedente familiar, negro, judeu, muçulmano, não tenha sido julgado pela Santa Inquisição, porque ficava aquela geração enorme sem poder constituir cargos públicos, certo? Quem não lembra disso, puxa aí no YouTube, tem a minha aula sobre a Santa Inquisição, falando desse problema todo, tá? A gente vai falar, isso foi uma coisa bem geral do Brasil, tá? É lógico que a gente tem muito mais problemas no Brasil, mas foi um apanhadaço bem geral. Sobre a questão dos Estados Unidos e a colonização, tá? Os Estados Unidos, ele passa a ter esse nome, detalhe, só depois da independência deles, que vai ocorrer em 1776, tá? No início, eles se chamavam 13 colônias inglesas na América do Norte, tá? E aí a gente sempre se pergunta, porra, por que os Estados Unidos e o Canadá se desenvolveram tanto economicamente, ao contrário do Brasil e da América Espanhola, tá?
não tem nada a ver com o fato deles terem sido colonizados pela Inglaterra, como a gente vai ver agora, tá? Tem a ver com o tipo de colonização que foi feito. E isso vocês já estudaram lá pelo sexto, sétimo ano, se não me engano. Quando a gente falava, lembram colônias de exploração, colônias de povoamento. Então é bem isso. O Brasil e a América Espanhola, elas foram umas colônias que a gente fala de exploração, como a gente vai ver a seguir. E a colônia, uma parte dela, né, do território dos Estados Unidos, é uma colônia de povoamento. E a gente já vai entender o porquê, tá? Então a gente vai ter Estados Unidos, América Espanhola, Brasil e Caribe foram colonizados todos de modos diferentes, tá? Vamos entender a questão do mercantilismo e da colonização primeiro. Lembram qual é o objetivo do mercantilismo? Balança comercial favorável, tá? O que é isso? O país ele deve exportar mais do que importar, tá? Obter mais metais preciosos era sinal de prosperidade econômica. E aí é a questão do metalismo, certo? Qual que era a serventia? Para que serviam as colônias na América? Para os espanhóis, por exemplo. Os espanhóis, eles encontraram muita prata e ouro, principalmente no México e Peru. Para os portugueses no Brasil, como a gente já tinha visto, a gente tinha um clima diferente, um clima quente e úmido, principalmente no litoral. Então o solo era bom para plantar cana-de-açúcar, certo? Os portugueses ricos vieram, certo, morar no Brasil, instalaram engenhos, como a gente já viu, só 2 deles nas capitanias deram certo, mas enfim, nenhum outro país comprava açúcar do Brasil, porque o que valia era aquela regra mercantilista do monopólio comercial. A colônia, ela não pode fazer comércio com outro país, com outro território. Ele só pode fazer comércio com a metrópole. No caso, o Brasil só pode fazer comércio com Portugal. Ele só compra matérias de Portugal e só vende para Portugal. Tá? Ele não pode fazer comércio com outros países. Resumindo, por que as colônias eram um bom negócio? Porque elas forneciam, no caso, ouro e prata, certo? O Brasil, posteriormente, um pouco mais para frente, achou ouro também, mas vai ter sido um pouquinho mais para frente, não é logo no início da colonização. Eles produziam gêneros, principalmente alimentícios, que a metrópole não vendia para outros países, certo? Só era o comércio com a metrópole e a metrópole repassava, no caso. Era um mercado consumidor garantido, porque eles só podiam fazer comércio com a metrópole, tá? E os habitantes da colônia tinham que pagar impostos para a metrópole, no caso, se era Portugal, para Espanha, para Espanha, tá? Vamos entender então a questão das 13 colônias e a Inglaterra como metrópole, tá? A Inglaterra, ela também tinha os mesmos interesses de colonização nas áreas de onde hoje estão instalados os Estados Unidos. Só que eles não encontraram nenhum ouro e prata no local, tá? O clima e o solo da maior parte das 13 colônias era muito parecido com o europeu, tá? Então, só dava para plantar coisas que já tinham na Europa. E transportar, se eles plantassem isso aqui, fazer o transporte dessas mercadorias sairia mais caro para eles e não daria lucro, certo? Portanto, a gente vê o que? Os ingleses, eles não tiveram uma capacidade de criar dentro das 13 colônias uma sociedade que lhes servisse para ter um lucro. Então eles resolveram fazer o quê? Não fazer nada, tá? Por outro lado, a gente vai ter muita gente na Inglaterra a fim de mudar o endereço para o outro lado do oceano. Por quê? E aí lembram, eu quero que vocês se lembrem da nossa aula sobre a Reforma Protestante, certo? A gente viveu aquele período conturbado onde começam a pipocar novas religiões. E, consequentemente, principalmente na Inglaterra, a gente vai ter aquela onda do anglicanismo, onde o rei, a rainha Elizabeth, o rei Henrique VIII,
eles são os donos da igreja, certo? Eles são chefes de Estado, mas também são a igreja, no caso, chefes da igreja. E a gente tem uma série de perseguições, principalmente contra os calvinistas, tá? E por conta, os calvinistas, eles se sentiam perseguidos por questões religiosas. Então eles queriam ir para algum lugar onde eles tivessem uma liberdade religiosa. Por outro lado, a gente também vai ter os camponeses, que também vão querer vir para a América, porque eles tinham perdido suas terras por conta de cercamentos. A gente vai começar a Revolução Industrial, que a gente vai ver mais para frente. E por conta da Revolução Industrial, muitos camponeses perderam suas terras para justamente o povo que pegou as terras queriam produzir mais matéria-prima. Enfim, a gente vai ver isso mais para frente. E os camponeses, coitados, ficaram sem terras, tá? O rei, por si, autorizou esses colonos ocuparem aqueles terrenos do outro lado do Atlântico, tá? E aí o que eu quero que vocês tenham em mente é que não era todos os Estados Unidos que tinham um clima semelhante ao europeu. Então a gente vai ter, nas colônias do Nordeste, a gente vai ter um clima totalmente semelhante ao dos Estados Unidos. Então nesse local a gente vai ter pequenas propriedades familiares, que é justamente para onde vão os colonos, tá? Que querem vieram para lá para morar, para mudar de vida, tá? A economia, ela é voltada só para o mercado interno, para abastecimento interno, não para comércio externo, para vender para a colônia. Eles têm policultura. O que é isso? Variedade de produtos plantados diferente da América Espanhola e do Brasil, onde, por exemplo, se plantava somente açúcar, certo? Ou na América Espanhola, açúcar, tabaco e cacau, que era para exportação. Não, eles tinham uma policultura, vários produtos, para quê? Para o consumo interno. Eles têm uma população que mora ali. Então eles precisam dessa cultura, dessa policultura, porque eles precisam, eles mesmos consomem, tá? Na maioria, uma grande maioria de trabalhadores livres, tá? Existe a questão da servidão por contrato. O que é a servidão por contrato? O cara vai trabalhar de graça por alguns anos, certo? Com uma casinha simples e uma comida bem básica, para poder pagar a passagem dele. Alguém pagou a passagem dele para chegar até a América, no caso, até as colônias do Nordeste. Então ele trabalha de graça durante um tempo, com o basicão, para poder pagar essa passagem. Isso é uma servidão por contrato, tá? Isso existia nas colônias do Nordeste, nas colônias do Centro, tá? Existem africanos escravizados, sim, para fazerem trabalhos domésticos, mas não é uma maioria gritante, como a gente vê na América Portuguesa e na América Espanhola, beleza? Nas colônias do Centro, a gente vai ter uma grande ocupação de holandeses, suecos e alemães. Só que aos poucos, os próprios colonos que eram do Nordeste vão acabar expulsando esse pessoal de lá, tá? Ele tem características, sim, muito parecidas também com o Nordeste dos Estados Unidos, um clima frio, só que um pouco mais ameno. Então, o clima, que é um pouco mais ameno, ele permitiu a agricultura de subsistência, certo? Porém, também sobrava aquela questão de eles plantavam para o próprio consumo e tinham um excedente. E esse excedente começava eles a quererem vender. Eles vendiam esse excedente, tá? Também para outras colônias parecidas, assim. Tentavam um pouco para o Nordeste, até mesmo para do Sul, mas coisa interna, tá? Existe o trabalho escravo e existe o trabalho livre, tá? Existem, como eu falei, existem trocas comerciais, principalmente entre as colônias, tá? Internas, alguma coisa de troca entre as colônias espanholas e portuguesas na América, certo? E um detalhe, esses comércios incluíam o tráfico humano com a África, tá? Principalmente nessas colônias do Centro. Agora, nas colônias do Sul dos Estados Unidos, que vai ser constituída por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, essa região tem um clima subtropical parecido com o Brasil, parecido com a América Espanhola.
Portanto, nesse local foram colocadas colônias de exploração exatamente iguais às do Brasil e América Espanhola, certo? Então não foi todo o território das 13 colônias que ficou sob povoamento, não. Nessa região a gente tinha a monocultura, certo? Para exportação, do mesmo modo que o Brasil. Produção de um ou poucos produtos para exportação, monopólio da Inglaterra, tá? A gente vai ter lavoura e escravidão negra, tá? Produção para exportação para a Inglaterra, tá? Grandes propriedades e latifúndios nas mãos de poucas pessoas, tá? E as colônias são administradas por governadores que são nomeados pelos reis, tá? Existe uma assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficava responsável por recolher os tributos, tá? Isso no geral. Então entendam que por que eles conseguiram prosperar? Sim, uma parte dos Estados Unidos prospera porque eles tiveram a intenção de vir naquela região em que era mais parecida com o clima dos Estados Unidos. Não foi feita uma colônia de exploração e sim de povoamento, tá? Diferente do Brasil. E futuramente a gente vai ver sobre essa questão dos Estados Unidos. A gente vai ter um choque entre norte e sul, tá? Que é a parte escravista e a parte que foi com intenção mais de povoamento. Eles vão ter alguns choques antes da independência, tá? Agora a questão da América Espanhola. Nas colônias espanholas, o território era maior do que o português, tá? O trabalhador das colônias, ele é duplamente oprimido. Por quê? Isso serve para o Brasil também, tá? Eles têm que ter ordens da metrópole e aguentar a ganância dos administradores coloniais, tá? Então as colônias espanholas, elas eram chamadas de vice-reinos, tá? Ou no caso de pequenas colônias que tinham posições militares estratégicas, elas recebiam o nome de capitanias gerais, tá? Cada uma vai ter a sua própria capital. Cada capitania, cada vice-reino tem uma capital, tá? Diferente do Brasil, que a gente tinha uma capital só em Salvador. Em muitos casos, a vida econômica de uma capitania, de um vice-reino, ela tinha pouquíssima relação com o vice-reino seguinte. Elas eram quase totalmente independentes, tá? A maior autoridade em cada colônia era o vice-rei, tá? Que era um cargo nomeado pelo rei e não era um cargo hereditário. Então o cara ficava durante um tempo no poder e depois era substituído por outro, tá? A principal razão, principal riqueza na América, que a América trouxe para a América Espanhola, no caso, trouxe para a Espanha, foi a prata, tá? Era a atividade colonial que mais proporcionava riqueza, no caso a mineração, tá? A que mais utilizava mão de obra, no entanto, eram as plantations, que eram os latifúndios de monocultura, como eu já expliquei o que era monocultura, tá? Voltada para o mercado externo, no caso para a Espanha, e Espanha mandava para os outros locais, tá? E o que principalmente era plantado? Açúcar, tabaco, algodão e cacau, tá? Isso na América Espanhola, tá? América Espanhola que a gente fala principalmente a região do México, Peru, Argentina, tá? Existiam fazendas que tinham abastecimento do mercado interno, sim, existiam, tá? Então, nessas fazendas a gente tinha trigo, tinha arroz, milho, tinha frutas. E principalmente no vice-reino do Prata, que é a região onde fica hoje a Argentina e o Uruguai, a gente tinha muitas fazendas de gado, de carneiros e ovelhas. Por isso que hoje, até hoje, se fala que o gado de corte, leite, essa parte é muito forte nessa região até hoje. E vem resquício da colonização, tá? Eu vou explicar um pouco como era a questão dos trabalhos na colônia. Por quê? Porque a questão do trabalhador na colônia espanhola, ela é um pouquinho diferente da questão que a gente tem, principalmente no Brasil, ou na América do Norte, América inglesa, tá? Quando a gente fala de uma estrutura social
no Brasil, a gente já tem meio que em mente que a gente tem os portugueses, a gente tem escravos, a gente praticamente não tem trabalhadores livres. Só que na Espanha o negócio ocorreu diferente. Então, o que a gente vai ter, tá? A gente tem boa parte dos trabalhadores, tá? A grande maioria são os indígenas, que são submetidos a um trabalho servil, a servidão, tá? E aí, detalhe, servidão é o seguinte, o cara não é livre, mas ele também não é escravo. Como assim? Ele não é livre porque o trabalho não é obrigatório, tá? E eu já vou explicar. Só que ele não é escravo porque ele não pode ser comprado ou vendido. Ele também não é forçado a trabalhar a vida toda, e sim somente um certo período, tá? Existem dois tipos de trabalho servil, tá? Um deles é a encomienda, tá? O que é? Um comandante militar, espanhol no caso, se apossa, se declara proprietário de uma grande área. Os índios que porventura estão dentro dessa área, eles passam a ter que pagar impostos para esse cara que dominou esse território, tá? Esse pagamento ele podia ser feito com produto, que no caso milho, prata, ouro, tecidos, ou com trabalho gratuito, tá? Por alguns dias do ano, dentro das terras ou minas desse conquistador, certo? Isso é a encomenda, tá? E isso é um trabalho servil, por isso que eu falei que não é a vida toda. Existe também o outro tipo de trabalho servil, que é o repartimento ou a mita. Tá? O que é a mita ou repartimento? Os espanhóis eles chegavam em uma aldeia, tá? Indígena, e sorteavam alguns rapazes. Esses caras, esses índios, eles eram forçados a ir trabalhar, ir morar em outro lugar para trabalhar pesado durante alguns anos numa mina, tá? Ou numa fazenda, ou numa oficina artesanal, quer o que fosse. Eles até recebiam um salário, tá? Só que eles não podiam escolher o tipo de trabalho que eles iam fazer. Após o prazo que eles já tivessem trabalhado, eles podiam retornar para a aldeia, só que aí tinha um detalhe, muitos não voltavam. Por quê? Porque ou eles tinham morrido de tanto trabalhar, ou o salário era tão insuficiente que eles recebiam, que eles contraíam dívidas, certo? Para poder viver decentemente, eles contraíam dívidas. E aí o cara tinha que continuar trabalhando para poder pagar as suas dívidas. E muitas vezes o cara só largava o trabalho para ser enterrado, porque o cara morria, certo? Existia também o trabalhador livre, que trabalhava por conta própria. Então a gente vai ter, em geral, são pequenos comerciantes, são sapateiros, pedreiros ou até camponeses que trabalham em suas próprias terras, tá? A questão da sociedade, vocês vão ver que ela é bem, como que eu vou dizer assim, racista, tá? Porque a gente tem uma pirâmide e pensem, na base da pirâmide a gente tem os mais pobres, que são os escravos africanos. Um pouco acima a gente tem o trabalhador servil, que é o índio, tá? Os trabalhadores livres, acima dos índios, que em geral são os mestiços, filhos dos índios com os espanhóis. E detalhe, os mestiços que são menos desprezados são os que mais têm aparência física espanhola, tá? Que existe a questão do desprezo. A elite em si, ela é formada por grandes proprietários, a elite colonial é formada por grandes proprietários de terras e minas. E todos eles são brancos, tá? O nome que a gente dá para o cara que é elite colonial supra-sumo, né, no caso, se chamam peninsulares. Eles eram chamados de peninsulares. Por quê? Porque eles eram nascidos na Espanha. Somente esses peninsulares tinham privilégios e só eles podiam ser nomeados nos altos cargos do governo colonial espanhol, tá? Existiam também os crioulos. Quem são os crioulos? Os crioulos são brancos, são filhos geralmente desses peninsulares, só que eles são nascidos no Brasil. No Brasil, desculpa, que são nascidos na própria América. O crioulo, por ele ser nascido na América, ele já tem o preconceito de não poder ser nomeado
para nenhum cargo do governo, só porque ele nasceu dentro da América Espanhola. E só por isso eles já se sentem discriminados. Tá? Então a gente tem uma pirâmide social na América Espanhola baseada no seu grau de etnia. Não que não exista na América Portuguesa, não que não exista nos Estados Unidos. Mas na América Espanhola era muito mais escancarado isso, por conta de ocupações de cargos, comerciantes são só os mestiços que são filhos. Então a gente tem bem isso, por isso que eu quis ressaltar isso, a base da sociedade, que eu não ressaltei nem nos Estados Unidos e nem na América portuguesa, tá? Detalhe, a maior parte das pessoas na América Espanhola vive no campo, tá? E os espanhóis, eles valorizavam muito os centros urbanos. Então, o que que aconteceu? Destruição em massa das antigas cidades, principalmente astecas e maias e incas, certo? Por quê? Porque eles começaram a destruir as cidades para se construir os centros em cima dessas cidades astecas e incas, certo? E aí entra naquela questão da aula passada que eu falei, destruição de patrimônio cultural, a questão de se ter o domínio intelectual, domínio cultural em cima da pessoa para se conseguir a submissão. Isso tudo se encaixa dentro do que a gente estudou a aula passada, ok? A gente fica por aqui e eu espero que vocês tenham compreendido e até mais.